Imagine você, na melhor fase da sua vida pessoal, no auge da sua atividade profissional, você recebe a seguinte notícia: você tem câncer. E sua vida se transforma do dia para a noite. Eu sou o Dr. Caio Barros, psiquiatra, e estarei conduzindo mais um episódio do PsiqueDuo, onde a mente encontra a vida. No episódio de hoje, eu recebo a Raquel, psicóloga que enfrentou exatamente este desafio de um tratamento de um câncer num lugar extremamente complexo do corpo. Então, Raquel, primeiro eu gostaria de te agradecer e dar as boas-vindas ao PsiqueDuo. Olá, eu que te agradeço, Caio. Agradeço o convite, agradeço as pessoas que estão aí nos escutando. Falar sobre esse momento da minha vida é sempre muito importante, né? Trazer essa experiência. Então, eu sempre falo que quantas vezes pedirem para eu falar, vai ser quantas vezes eu vou falar, porque eu acho que é muito importante trazer para as pessoas o que foi que eu vivi, né? É perfeito, porque eu acho que a gente pode ajudar muita gente, né? Que está recebendo essa notícia exatamente agora. Sim, com certeza. Acho que a gente pode começar por o início de tudo, né? Como se deu a descoberta do câncer e quando que você passou a desconfiar que algo estava errado com o teu corpo, né? Isso foi muito interessante, porque eu sempre falo que a gente conhece o nosso corpo melhor que ninguém, né? Verdade. E eu comecei a perceber que eu comecei a ter umas falhas no pensamento, né? Uhum. Então, eu não conseguia concluir um pensamento. Ele começava e quando chegava lá no final, eu perdia aquele pensamento. Acho que uma vez eu ouvi você falando, acho que é o arco do... O arco do pensamento. Exatamente. Então, assim, eu não conseguia concluir aquele arco do pensamento. Uhum. E aí, eu sou psicóloga, né? Então, nos meus atendimentos, eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo fazer essa conclusão. Uhum. E aí, eu falei com meu marido, falei assim, eu tô com alguma coisa no meu cérebro. Aí, ele até riu, né? Falou assim, tá com alguma coisa no cérebro mesmo. Aí, eu falei assim, eu tô com alguma coisa no meu cérebro. E aí, marquei uma neurologista. Uhum. Mas não deu tempo, né? Eu dou aula também, e aí eu fui para dar aula, e aconteceu essa falha do arco do pensamento no último dia da aula. Uhum. Foi uma aula em Goiânia. Quando eu voltei, eu já comecei a falhar naquela semana, muitas e muitas vezes. Uhum. Cheguei aí na neurologista. Mas aí o teu marido já estava percebendo, as outras pessoas também? Não. Assim, quando as pessoas perceberam, uhum. né, já estava num nível que eu já não conseguia falar direito. Uhum. Entendeu? Eu fui a pessoa que percebi que eu não estava conseguindo concluir o meu pensamento. Uhum. Então, assim, quando, por exemplo, os meus pacientes perceberam, né, porque eu não sou a psicóloga que fico quieta durante a sessão, eu interajo. Sim. E aí, nesse dia, por exemplo, que eu fiquei... que foi um dia antes da minha internação, uhum. eu já não estava conseguindo mais fazer... o meu pensamento já não conseguia mais elaborar... Eu não conseguia mais elaborar um pensamento. Uhum. E aí, eu não fazia mais intervenção com os meus pacientes. E aí, uma paciente minha perguntou, você tá bem? Aí eu, sim... Mas, assim, claramente eu não estava. Então, uhum. assim, os meus pacientes, naquele dia, eles perceberam que eu já não estava bem. O meu marido percebeu que eu estava estranha. Mas também, tipo assim... Aí, né, ele falou assim... Aí eu pensei, o que eu fiz de errado? Uhum. Enfim. E aí, no dia seguinte, eu já não conseguia falar mais. Então, a memória começou a falhar e depois até a fala, a dicção que não estava mais... Não foi nem a memória, foi o pensamento mesmo, uhum. entendeu? Eu não conseguia mais formular pensamento, uhum. né? E aí, eu não conseguia mais falar, aí teve essa questão da afasia mesmo, de não conseguir mais me expressar. Uhum. Eu comecei a olhar para um vazio. Então, assim, e aí foi quando me levaram para o hospital. Aí teve que fazer os exames todos, Isso. Imagem, ressonância, tomografia. Isso, aí eu fiz quando eu cheguei no hospital, eu fiz uma tomografia. Uhum. E aí, quando eu fiz uma tomografia, que viram que tinha uma massa no meu cérebro. E aí, me colocaram, né? Fui direto para UTI, aquilo tudo. Uhum.
Então, para o pessoal entender, quando eu falei assim, é um câncer numa região complexa do organismo. Foi, então, um câncer no cérebro. No ali, cérebro, né? isso. E aí tem uma coisa que eu sempre me preocupo muito, né? Como é que a gente dá notícias ruins? Porque quando a gente fala a palavra câncer, já cria um terremoto na vida de qualquer pessoa. E acho que é até natural dentro de uma fase de aceitação. Sim. Mas a primeira imagem para algumas pessoas é que é devastador, de que o futuro é catastrófico. E a ideia é a gente desconstruir isso. E aí existe um protocolo de comunicar notícias ruins na parte médica, que a gente chama de spikes, né? Para o pessoal entender. Eu escolho um ambiente, converso o que a pessoa já sabe, depois eu explico de forma clara, acolho as emoções da pessoa e depois estabeleço os próximos passos. E aí a minha pergunta, como que foi dado exatamente esse diagnóstico? É o tipo tal, sei lá se é o tipo histológico que fala ou não? Como que se deu isso com você? Então, como eu entrei na emergência, comigo foi um pouco diferente, né? Toda a situação foi um pouco diferente. Eu não fui uma paciente oncológica tradicional. Porque geralmente você faz um exame e aí você tem um diagnóstico, você vai num consultório. Existe todo um passo a passo. No meu caso foi diferente, porque eu entrei já numa emergência, eu fiquei num CTI e eu tinha que ir direto para uma cirurgia. Foi internada às pressas. Assim. Isso, exatamente. Então, quando eu estava na UTI e começaram a me dar medicação e tal, o meu neurocirurgião foi lá e ele me perguntou, ele falou assim, você sabe por que você está no hospital? Sim. E aí eu virei para ele e falei assim, porque eu tô com câncer no cérebro. Aí ele virou e falou assim, não, você está com uma massa, a gente não sabe ainda o que é. Perfeito. Aí, mas assim, quando falaram que eu tinha algo no cérebro, eu já incorporei aquilo como se fosse um câncer, entendeu? Então, quando veio a notícia, não é que eu não me assustei, enfim, mas era uma coisa que eu já esperava. Não foi uma surpresa. Já tinha um conhecimento, né? Sim, não foi uma surpresa para mim. Tanto que o hematologista, quando ele foi no meu quarto, para me dar a notícia, ele foi com todo cuidado. E assim, e aí ele falou, olha, realmente é um tumor maligno, a gente não sabe qual o tipo, porque eu fui diagnosticada no carnaval. Caraca, ainda foi no carnaval isso? Foi no carnaval. Aí, na verdade, estava começando. Foi 2022, então naquele ano não ia ter o carnaval, né? Não ia ainda era uma época de pandemia, ainda mais complexa. Teoricamente não ia ter o carnaval, né? Só que eu saí do hospital e tinha um montão de coisas de carnaval. Aí ele falou assim, então as coisas estão fechadas e tal. Foi para patologia para a gente entender que tipo que é. A gente já sabe que é um linfoma. O patologista é aquele que pega um pedacinho, né, e olha no microscópio para dizer o tipo, né, o nome desse câncer. E ele falou, era qual nome que era? O meu foi um linfoma não Hodgkins. Ele falou, mas a gente precisa entender que tipo de linfoma que é para a gente poder falar sobre o tratamento. Então, assim, o meu hematologista teve o maior cuidado comigo, sempre teve, né, até hoje. No entanto, né, o que aconteceu? Quando eu fui para a cirurgia, eu fiquei 8 horas em cirurgia. Nossa. Então, assim, foi uma cirurgia longa. Assim que o médico saiu da cirurgia, né, o meu marido estava esperando para saber. Imagine a ansiedade, 8 horas esperando uma cirurgia de um câncer no cérebro. E foi isso, a gente não sabe o que é, né? Se vai ser um câncer, não vai ser e tal. E na hora que saiu, ele virou e falou assim, possivelmente é maligno. O que tudo indica é maligno. Aí, então assim, não teve nenhuma preparação para isso. Talvez esses spikes que tenha sido usado contigo, faltou pouco mais para transmitir para a família. Para a família. Então, eu acho que para eles foi mais impactante do que propriamente para mim, entendeu? Entendi. Porque quando ele chegou no meu quarto, foi a primeira coisa que eu falei para ele. Eu tenho um câncer no cérebro, entendeu? Talvez você já esperaria isso, né? Porque eu acho que até a palavra tumor
Quando a gente fala assim, você está com um tumor. Para mim, tumor é maligno, né? Sim, sim. Então, quando eu falo tumor, para mim era maligno. Tanto que ele me corrigiu. Ele falou assim, não, é uma massa. Ainda tem que saber O que do é. que se trata. Entendeu? Perfeito. Agora, olha, você falando aqui, eu pensei... A ideia do podcast também é ir dando dica para as pessoas, né? E uma primeira dica que eu acho interessante é o que todo profissional de saúde deveria saber, na sua opinião, antes de comunicar um diagnóstico tão sério. E a gente pode dividir isso para as duas pessoas, né? Para o próprio paciente, vamos dizer assim, que vai receber a notícia, e também para a família. Então, qual é uma dica que você passaria, tendo a sua experiência, como quem enfrentou isso, e também como profissional da psicologia, que hoje ajuda muitas pessoas com relação a isso? Eu sempre falo... na psicologia, a gente fala muito sobre empatia, né? Só que eu acho que empatia não é suficiente. Por quê? Porque empatia é você se colocar no lugar do outro. Sim. Né? Só que não basta você se colocar no lugar do outro. Eu acho que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem que observar o outro. Porque, às vezes, a gente acha que o outro quer determinada coisa. Então, você tem que observar o funcionamento daquela pessoa para entender como que ela vai estar recebendo determinadas notícias. Né? Então, para mim, receber essa notícia foi doloroso, mas talvez, por exemplo, para minha mãe tenha sido muito mais doloroso. Sim. Então, ela precisaria de um apoio muito maior do que eu, entendeu? Só que, é claro, o profissional de saúde que está ali naquele momento, ele não tem esse tempo, né, para fazer essa ampla observação. E aí eu acho que o cuidado com as palavras, o cuidado do acolhimento é a principal arma que a gente tem como profissional para estar lidando com situações estressantes, situações conflituosas. Eu acho que é extremamente importante a gente trabalhar a questão de que o que o outro está sentindo não deve ser julgado. Porque é o outro que está sentindo. Mas é drama. É dele. Não ter o julgamento. Né? Não cabe a você falar que é grande ou que é pequeno. Será que nesse processo as equipes de saúde ou as unidades hospitalares deveriam utilizar outros profissionais ali e a psicologia está inserida, né? A unidade hospitalar normalmente tem os psicólogos. Você acha que seria válido, se o profissional reconhece que ele tem dificuldade nessa empatia, de lançar mão de ajuda de alguém nessa transmissão? Sim, e eu acho que a psicologia, ela tinha que, inclusive, estar mais presente para dar suporte para a equipe de saúde. Porque a gente fala muito da psicologia com o paciente. Isso. Mas eu vejo pouco a psicologia dando suporte para a equipe. Que também sofre, né? Nossa, também imagina, tem os seus conflitos, você... Uma equipe... Eu fiz transplante, né? Autotransplante. Então, no meu hospital de transplante, você imagina, eles ficam ali 24 horas trancados. Sim. Porque é isso, fica trancado mesmo, né? Você não pode sair. Você vai criando vínculo com a pessoa também. E é isso. E, assim, é sofrimento o tempo todo. A gente também tem que cuidar de quem cuida ali, né? Exatamente. Agora, falou que fez o autotransplante, Isso. né? Mas eu fiquei curioso agora, dentro desse processo de tratamento, né? Foi o linfoma de qual tipo mesmo? Não Hodgkins. Não Hodgkin, que região da cabeça? Foi aqui perto do... Na parte da frente? Isso, na parte da frente, perto do pré-frontal. Um linfoma não Hodgkin, próximo da parte frontal. Isso. Quais as etapas do tratamento que você vivenciou e teve que passar, né? Cirurgia, teve o transplante, o que mais? Quais foram as etapas? Então, primeiro foi a cirurgia para retirar, né, a massa. Aí eu tive alguns problemas na cirurgia, deu uma infecção, aí eu tive que abrir novamente, enfim. E aí depois eu comecei a quimioterapia. Aí eu fiz 4 ciclos de químio, só que esses 4 ciclos eu fiz internada, então eu tinha que internar, ficar 1 semana internada, porque o que acontece, né?
o quimioterápico que se usa para qualquer tipo de câncer no cérebro, seja linfoma ou outro tipo, ele precisa ser muito forte, muito agressivo, né? Sim. Como diz meu médico, não é para ter nada dentro do cérebro, Raquel. Então, a gente precisa que seja muito agressivo para poder entrar. E aí, você precisa estar sendo monitorada, né? Em função disso. Então, porque ele acaba agindo não só nas células ali do câncer, em outras células também. Sim. Então, eu precisava ficar internada para poder fazer essas químios. Então, eu fiz 4 ciclos de químio. E no final do ano, em dezembro de 2022, eu fiz o autotransplante. Então, eu tirei as células tronco da minha medula, guardei. E aí, tomei um ciclo de quimioterápico super agressivo. Que é como se ele eliminasse aquelas células, Isso. aumentasse a chance de eliminar essas células matou tudo. relacionadas ao câncer e depois faria o autotransplante. Isso, matou tudo, até assim, saudável e não saudável, né? Isso. Eu brinco que tipo assim, você vai lá, tipo, quase, entendeu? E volta. Foi isso. Mas até por essas etapas do tratamento e de ficar 7 dias fazendo quimioterapia, cirurgia e tudo que está relacionado, quais os efeitos colaterais que teve? A gente sempre imagina a questão da queda do cabelo para a mulher, que deve ser muito difícil e olha assim e chama atenção para quem está de fora. Sim. Mas teve outros? Teve. Outras situações mais complexas e que a gente não imagina? Teve. Por exemplo, na quimioterapia, nos ciclos, né, de quimioterapia, eu nem passei tão mal. Até porque eu estava internada, né? Então, por exemplo, enjoo eu não senti. Agora, a queda de cabelo. Eu, na verdade, antes de fazer a quimioterapia, eu já tinha raspado a cabeça. Porque como eu fiz a cirurgia, é verdade. o cirurgião, o cirurgião fez, né? Um caminho de rato. Por quê, né? Obviamente, a pessoa... Para que ele vai fazer bonitinho, né? Ele fez um caminho de rato aqui, horroroso. Aí, enfim, eu cortei tudo. Então, assim, quando eu comecei a quimio, eu já estava sem cabelo. Mas aí crescia um pouquinho, chegava na quimio, caía tudo. E realmente caía tudo, sentia. Caía tudo. Mas, assim, eu tive, por exemplo... A questão do peso, uma variação muito grande do peso. Para cima ou para baixo? Para cima. Para cima. Eu tive... Porque eu tomei muito corticoide. O corticoide tem alguns efeitos colaterais relacionados a isso. Caio, você não tem noção. Tem noção. Olha, porque eu tomei o corticoide high-tech, entendeu? E assim, nossa, era uma fome... assustadora. Eu tive também, quando eu estava internada, eu fiquei muito inchada, muito inchada, e eu achei que eu fosse explodir. Eu brincava com a minha irmã assim, eu vou explodir. Tanto que eu chamei uma moça que faz drenagem, para fazer drenagem em mim no hospital. Então, assim, eu tive... isso eu acho também uma coisa muito importante, né? Porque a medicina, ela avançou muito, mas a gente não pode esquecer que existem outras profissões que dão uma qualidade de vida para o paciente, entendeu? Que muitas vezes os médicos não conhecem. Então, por exemplo, eu estava super inchada, me sentindo assim, vou explodir. Aí... o médico falou assim, vamos dar tal remédio. Eu falei assim, não, eu vou chamar a fisioterapeuta que faz drenagem. Ela foi lá, resolveu o meu problema. Porque, se a gente imaginar, acho que o tratamento do câncer é uma coisa que tem a sua complexidade, que a gente tem que pensar que você tem que ter uma equipe, né, multidisciplinar. Eu sempre brinco que não é só multi, né, é inter. Né? As pessoas têm que conversar. Exatamente. Na saúde mental, às vezes, a gente chama de PTS, né? Plano Terapêutico Singular, né? Sim. Tem que ter um PTS para cada pessoa, com cada particularidade. Não, você quer ver uma coisa, assim, por exemplo, um outro fator, né, na questão de... Não foi meu caso, mas muitas pacientes oncológicas têm a questão de unha, né? De queda de unha, cai a unha e tal.
E a gente não pode usar alicate, nada disso. Para fazer o Para fazer corte, a unha, né? Uhum. Não pode. E aí, eu fui... Aí, a podóloga que fazia... que fazia a minha podologia, ela não usa alicate. Ela usa só broca. Então, ela começou a trabalhar, tipo assim, fazer a minha unha só com broca. Entendeu? Já voltado para essa particularidade. Exatamente. Então, assim, passei o meu tratamento todo de unha feita. Entendeu? Então, assim, são pequenas coisas no nosso dia a dia, mas faz muita diferença. Imagino que sim. Faz muita diferença. Uma outra coisa que sempre chama atenção, e é uma relação, inclusive, se a gente pegar a parte da oncologia com a saúde mental, são os sintomas da área da psiquiatria e da saúde mental. Existe um negócio que, só para o pessoal entender, que a gente chama, às vezes, síndrome paraneoplásica, que são as alterações que aparecem antes da gente descobrir o câncer e que fazem com que a gente suspeite. E existem algumas das síndromes paraneoplásicas que são da origem que são sinais e sintomas de saúde mental, da psiquiatria, da psicologia. Basicamente, ansiedade, tristeza, medo, né? No lado emocional, quando você enfrentou o tratamento do câncer no cérebro, teve alguma coisa também? Então, é outra questão que as pessoas falam assim para mim, nossa, mas você passou tão bem o seu tratamento... E eu sempre falo isso, porque eu trabalhei muito a minha resiliência e tal, mas eu tive uma equipe, entendeu? Eu tive uma equipe comigo. Então, eu tinha a minha psiquiatra, eu tinha a minha psicóloga, entendeu? Eu fui em busca, por exemplo, da fisioterapia, da drenagem, eu fui em busca da podologia para fazer a minha unha, sabe? Da dentista. Porque, por exemplo, no transplante, existe uma questão chamada mucosite. É uma inflamação, uma infecção que dá aqui na mucosa da boca, né? Na parte interna. Só que assim, a mucosite, dependendo do grau que você tem, ela não dá só na boca no transplante, ela dá no canal digestivo todo. Aí tem que fazer até endoscopia, às vezes, para ver. Não, e aí o que acontece? No meu caso, eu tive que começar a tomar alimentação venosa porque eu não conseguia comer. Caramba. Entendeu? Porque a mucosite já estava no meu canal digestivo. Então, não absorvia mais nem a medicação que eu estava tomando. Entendeu? Podia ser via oral, não tinha que ser não podia mais ser via oral. Então, assim, são coisas que... E olha que eu fiz prevenção de mucosite com dentista. Então, assim, a gente tem que entender que a gente precisa cuidar da gente, né? Mas para isso acontecer, a gente primeiro tem que estar com a nossa cabeça muito focada no que a gente quer. Eu acho isso importante, né? E talvez ser oferecido ou ter a noção de que é interessante ter esse suporte de saúde mental desde o início. Desde o início. Às vezes eu vejo muito isso acontecer, né? As pessoas esperam qualquer sintomatologia de saúde mental chegar num nível muito grave, às vezes no fundo do poço, sendo que eu poderia atuar antes para fortalecer, né? Que é essa questão da resiliência. Aí, na minha opinião, né? E aí, ver se você concorda se isso deve ser oferecido desde o início do tratamento. O suporte da saúde mental, um profissional da psicologia, de oferecer essa ajuda. Sim, sim. E vou te dizer mais, eu falo muito isso para os meus pacientes, a gente não tem que esperar ficar mal para procurar psicólogo. Essa fantasia que se criou, né, de que assim, psicólogo é só quando a gente está mal, isso não é verdade. Eu acho isso fantástico. Assim. Entendeu? Isso não é verdade. A gente faz terapia muitas vezes para autoconhecimento. Para nos tornar mais fortes para os desafios que vêm. Exatamente. E aí eu não oscilo tanto quando vier as coisas da vida. Exatamente. Que irão vir, né? São momentos diferentes da vida. Porque a única coisa, e eu falo muito isso, a única certeza que a gente tem na vida é que vai ter obstáculo. Exatamente. Não tem outra certeza. Aliás, tem, né? A morte. Mas assim, a vida vai ter obstáculo.
E faz parte do processo de engrandecimento para as conquistas futuras também. Sim, né? não tem como ser diferente. Então, a gente precisa se preparar para isso. Agora, o preparar-se também é desde o momento que você recebe aquela notícia que a gente já soltou aqui, né? É câncer. Sim, sim. E fica aquilo na nossa cabeça. Piscando. E eu costumo fazer um paralelo quando a gente recebe uma notícia ruim com aquelas fases de enfrentamento de luto, quando a gente perde alguém ou perde um relacionamento, né? Sim. Que primeiro, às vezes, algumas pessoas podem negar, pode ficar com raiva, pode encontrar uma forma de controlar a situação. E isso é todo um processo de adaptação. Só que você tem você já tinha um conhecimento muito grande de psicologia. E se a gente fizer um paralelo de pessoas que hoje você acompanha, que têm oscilações aí de sintomas de humor e de ansiedade, que enfrentam um tratamento do câncer, você observa que existem essas fases realmente de processo de adaptação, de Sim. aceitação a uma notícia ruim, como é câncer? Sim. Não só com câncer, com várias outras doenças, inclusive doenças autoimunes, né? As pessoas aceitarem que aquela doença vai ser uma doença crônica, né? E o que me preocupa é quando, às vezes, a pessoa, dentro dessa fase de aceitação, ela nega a doença. Sim. Ela fala, não, eu não tenho isso não, e não vou mais voltar naquele profissional, que também é um perigo. Como trabalhar isso, essa negação inicial? A primeira coisa, a verdade é que quando a pessoa nega, geralmente a gente não consegue trabalhar, né? Porque ela não tá ela nem procura a gente. Sim. Eu já vi muita gente, o que acontece muito é da família procurar. É exatamente isso. Né? A família pedir ajuda. A família fica preocupada, né? Não, mas espera aí, mas pode ser assim, né? A família pede ajuda, né? A família fala assim, olha, tá acontecendo isso e isso, mas ela não quer aceitar. E a verdade é que a gente pode fazer pouco quando a pessoa não quer ajuda, né? Mas eu sempre gosto de lembrar para as pessoas que a gente está ali em qualquer momento em que ela precisar. Então, não está pronta hoje, não tem problema. Porque talvez tenha uma certa ambivalência também, né? Daqui a pouco essa negação ela deixa Sim. de existir, é onde a gente Sim. acolhe e caminha para Sabe por quê, Caio? Você pode negar, mas daqui a pouco vai... Entendeu? Que essa etapa, né, do processo de aceitação. Daqui a pouco isso. você vai ser pressionado. Ou a própria sintomatologia do câncer evoluir mais. Exatamente. Né? E deixar a porta aberta para o acolhimento novamente. Exatamente. E aí, dentro desse acolhimento, acho que você até citou um pouco mais cedo na nossa conversa sobre as estratégias de enfrentamento. Sim. Que tem gente que chama de coping. Existem estratégias de enfrentamento que são saudáveis e que até pode ser que melhore o prognóstico ali das coisas. Sim. E as não saudáveis. Exemplos de não saudável é a pessoa querer começar a abusar de álcool. Sim. Ou remédio para dormir. Fumar, remédio para dormir. E aí você pode piorar a evolução daquilo. Mas eu acho que a gente tem que, talvez, orientar as pessoas sobre as estratégias saudáveis. E aí, quais aquelas que você usou? As estratégias de enfrentamento saudáveis que te ajudaram nesse processo de tratamento? Então, eu usei muito o que a gente chama de atenção plena, né? Que, na verdade, é você estar trabalhando a questão do seu mindfulness, você estar presente no momento. Então, são várias técnicas. Tem a questão da meditação em si, mas eu sou uma pessoa muito agitada, então eu não consigo fazer a meditação clássica. O mindfulness, né, que seria algo que se assemelha à meditação, mas dentro de uma questão mais terapêutica, seria isso? O mindfulness, ele tem... A meditação... o mindfulness nasce da meditação, né? Ele vem com o mesmo conceito da meditação, que é você estar pleno, a sua consciência está plena. Naquele momento. Naquele momento, exatamente. E aí, traz, né, várias técnicas para a gente poder trabalhar essa atenção plena, né, com os pacientes. E foi o que eu usei. Eu posso dizer que também é uma estratégia de psicoterapia, de terapia? É uma estratégia. É uma estratégia de psicoterapia. Inclusive, tem psicoterapeutas especialistas em mindfulness. Então, assim,
A gente tem também dentro, por exemplo, tem uma abordagem que é a terapia dialética comportamental, que uma das fases dela é a atenção plena. Então, a gente trabalha que muito... é DBT? É DBT, isso. A gente trabalha muito a atenção plena. E uma outra fase também da própria DBT é a aceitação radical, que foi uma coisa que eu também usei muito. É porque talvez a gente esteja assim conversando com alguém que já tinha um conhecimento muito grande. Então, talvez isso te ajudou. Sim. Também seja uma estratégia de enfrentamento, ter esse conhecimento e já esse know-how de enfrentar isso, de ter ajudado outras pessoas. Talvez. Mas uma coisa que é interessante é o seguinte. Antes do câncer, eu não me interessava por isso. Então, eu fui buscar essas informações durante o processo, entendeu? Entendi. Por quê? E aí que eu falo que a terapia me ajudou. Porque eu entendi que a única forma, de eu estar bem nesse processo era trabalhando a minha resiliência. E aí, obviamente, como eu sou psicóloga, eu fui buscar dentro da psicologia, né? O que trabalha a resiliência. E aí eu achei a Marsha Linehan, aí eu achei os livros de Mindfulness, entendeu? E fez sentido ali para nessa estratégia. Tudo. Uma outra coisa que eu vejo que ajuda muita gente também, que é uma estratégia de enfrentamento e é uma estratégia saudável, é a questão da espiritualidade, da religião e fé. Como que você vê isso dentro do processo de enfrentar um tratamento complexo, como é o câncer no cérebro? Sim. O pilar espiritual, eu acho que ele é essencial. Né? Porque, seja como... O câncer, ele, de acordo com o que você acredita... ele tem um significado diferente, né? Então, assim, a partir da sua fé, da sua religião, você vai se ancorar nessa crença para estar vencendo, né? Então, é uma força a mais. A única questão, e isso é uma coisa que eu trago muito também, não só para o câncer, mas para outras doenças, é quando... pega-se qualquer doença e coloca-se como castigo. Entendi. Não, eu tô doente porque foi um castigo divino, né? E aí eu sempre trago isso, mas se você acredita num Deus tão poderoso, tão bom, por que ele te dá um câncer de castigo? Tem, às vezes, essas interpretações equivocadas. Exatamente, não faz sentido. Então, assim, eu falo muito isso. O pilar espiritual, ele tem que ser algo para alavancar. É para te mover, né? Para fazer com que você continue a enfrentar o tratamento. É isso aí. Para chegar àquela conclusão, entender que aquilo vai te dar mais qualidade de vida, que aquilo vai fazer com que você chegue cada vez mais à frente na vida. Assim, uma coisa que eu trago muito, sabe, Caio? Eu uso na minha vida de um modo geral, trago para os meus pacientes. Vida é movimento. Sim. Então, a gente tem que trazer movimento para a nossa vida. Qualquer problema que você esteja passando, você precisa se colocar em movimento. Se você ficar parado, esperando alguma coisa acontecer, nada vai acontecer. Nada. Entendeu? Só vai piorar a situação. Porque a verdade é essa. Se está ruim e você não está fazendo nada, as coisas só vão piorar. Ela vai manter naquilo que está ruim, né? Tem que procurar dar eu brinco assim, às vezes você não precisa dar um passo grande, dá o primeiro passo. Exatamente. Que as coisas vão melhorando. Exatamente. Então, assim, micro hábitos, entendeu? Micropassos. Começa pequeno, não precisa... Eu não tô sem força. Porque no câncer, no tratamento de câncer, tem um determinado período que você fica muito debilitado, né? Às vezes os efeitos colaterais de remédios ou o próprio câncer em si. Exatamente. Tô sem força, não quero sair. Beleza, não sai hoje. Mas amanhã, entendeu? Levanta,
Vai lá, dá uma volta no jardim, no play, aonde for, mas vai respirar. Observa o sol, observa a noite. Exatamente. Sabe? Uma coisa que eu fazia muito por exemplo, de manhã, logo que eu acordava, e à noite. Eu tinha uma rede, eu ficava na rede, ficava lá uns 10 minutos com a minha meditação, entendeu? E ficava ali. Então, assim, eu acho que é importante a gente se conectar com a gente, né? E entender que a gente está vivo. E nesse processo, um tópico específico que eu acho fundamental falar, que é o papel da família. Nossa. A gente já citou antes algumas coisas, o quanto que é difícil, e às vezes, enquanto aqui eu médico, passando na época da faculdade do internato, às vezes a gente esquece, né? A gente comunica com a pessoa aquilo que você falou. Mas para dar notícia para a família, Sim. Tem que ter um certo cuidado também, porque é quem vai dar o grande suporte. E aí, dentro do papel da família, é natural ter medos, inseguranças, alguns ficam em silêncio, mas como que a sua família participou deste processo do tratamento? Como foi o comportamento deles no dia a dia? Nossa, minha família foi incansável. Incansável. Eu falei que eu tinha uma equipe muito boa, né? Eles faziam parte dessa equipe. Então, assim, eu tive apoio, sabe, da minha mãe, do meu marido, das minhas irmãs, meu filho. Então, assim, todo mundo estava ali para mim. Então, eu pude... e eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Infelizmente, a gente também tem aí uma taxa triste, né? De homens que abandonam mulheres com tratamento. É uma situação, uma realidade que a gente vê, às vezes, né? E assim, o que mais a gente precisa é de suporte, né? Para quê? Para que você possa estar focado no seu tratamento. Sim. Né? Então, assim, eu tive esse suporte. Todo mundo, assim, na minha casa me deu apoio, o que eu precisasse. E, assim, não só da minha família, mas os amigos, entendeu? Eu tive ex-paciente meu, sabe? Que ficou sabendo, aí me mandou mensagem assim, poxa, tinha uma ex-paciente minha, ela tá morando no interior de Minas. Ela falou assim, vem pra cá, passar um tempo, respirar um ar puro, entendeu? Que legal. Então, assim... E é uma rede de apoio, né? De pontes, de vínculos que ajudam a enfrentar isso. Mas uma outra curiosidade é porque, às vezes, essa rede, ela também sofre, né? Muito. Ela também... Mas eu não sei se é um sofrimento diferente também, porque é uma série de dúvidas que aparecem. E eu me pergunto, por que às vezes a gente esquece de oferecer à família um apoio também? E aí entra essa ligação com a terapia também da família. Sim. A minha dúvida sempre ficou o seguinte, se eu já tenho alguém que esteja enfrentando um tratamento de câncer, que está oscilando um pouco de humor e tal, um pouco mais triste e que já está fazendo a sua terapia, e essa família também precisa de ajuda, deve ser o mesmo profissional ajudar, um profissional diferente? Como que você vê isso? Depende. Depende da relação que a pessoa tem com a família. Depende do momento que a pessoa está passando. Então, assim, isso vai variar muito. Porque, imagina, essa pessoa está passando pelo tratamento de câncer e ela está com raiva, que é uma das fases, inclusive, né, do luto. E ela está colocando a raiva na pessoa mais próxima. Aquela projeta em alguém, às vezes, aquilo. Entendeu? Então, se você traz, por exemplo, a família para terapia, ela vai se sentir totalmente invalidada. Porque ela está com raiva ali. Então, assim, a terapia é o lugar onde ela vai se expressar. Sim. Então, isso depende muito da situação, entendeu? Do profissional. Tem profissional que não faz. Às vezes não vai se sentir tão à vontade ali, né? Tem profissional que não faz. Agora, se a gente pensar assim, às vezes quem está nos assistindo são famílias ou alguém que está com câncer hoje. Qual o conselho que você poderia dar para esses familiares? O conselho para a família de quem está passando por um tratamento de câncer, que na verdade todo mundo está envolvido nisso. Então, qual o conselho para as famílias? Vai passar.
Vai passar. Tenha calma. Tenha paciência. Às vezes é difícil. Às vezes a pessoa fica insuportável. Mas é passar. É porque é muito difícil. É muito estressante. Às vezes não é nem a questão de achar que vai morrer. Às vezes não é nem isso. Às vezes são pequenas coisas, sabe? Que você não consegue fazer. Vou te dar um exemplo bem simples. No dia que eu saí do hospital, eu queria tomar banho. Aí eu fui tomar banho e meu marido falou assim, não, eu vou te ajudar. Vou botar o banquinho aqui para você. Eu não preciso de banco. Ele, Raquel, deixa eu colocar o banquinho. Não preciso de banco, já falei. Tô bem. Passou 2 minutos, eu desmaiei dentro do banheiro. Entendeu? Então, assim, não era a raiva dele, sabe? Era a questão, tipo assim, eu consigo, eu não tô tão doente assim. Sim. Eu tava. Então, às vezes, você não consegue enxergar as suas limitações. Então, não é um ataque direto à família, entendeu? Então, assim, tenha paciência, vai passar. Agora, todo o seu processo de tratamento, ele durou quanto tempo? Olha, começou em fevereiro. E eu saí do hospital, do transplante, no dia 3 de janeiro. Então, começou em fevereiro de 2022 e eu saí do hospital dia 3 de janeiro de 2023. Então, 1 ano e 1 mês, mais ou menos, aí. Que envolveu a cirurgia. Isso. 11 meses, na verdade, não foi nem 1 ano. O autotransplante, tudo. Isso. A grande questão agora é o pós. É. Quem que você se tornou depois de passar por esse processo complexo, a sua família e todo mundo? Porque esse tratamento, ele completando esse ciclo de tratamento, tem um renascimento, eu imagino. Sim. E que as pessoas tendem a se tornar diferentes. E as prioridades, os valores, as coisas mudam. E quando que você percebeu que você estava voltando a ser você? Voltando a fazer a sua atividade profissional como psicóloga? Como Sim. que se deu isso? Então, eu tive... eu não parei de trabalhar, né? Então, assim, durante todo o processo, eu continuei atendendo. O único momento que eu não atendi mesmo foi em dezembro, quando eu estava para fazer o transplante. Porque aí, realmente, sem chance nenhuma, porque o caminhão passa em cima de você. Sim. Então, assim, durante todo o processo eu atendi. Só que voltar a efetivamente ser, assim, né, estar fazendo a minha atividade de forma completa, vamos dizer assim, eu vou te falar que foi mais ou menos em agosto de 2023. Que aí eu já me sentia mais forte para estar... Que aí, por exemplo, eu voltei a fazer cursos, entendeu? Então, aí eu já estava melhor, em agosto de 2023. Agora, com as minhas atividades, de um modo geral, só em 2024. Tem uma etapa, né? Que precisa passar. Mas aí, dentro disso, o que hoje você valoriza mais no seu dia a dia? Que antes não dava tanta importância, mas depois de passar por isso tudo, você fala, poxa... Então, eu acho que a gente redimensiona. Eu falo muito isso, assim. Eu acho que o câncer, ele trouxe um dimensionamento, sabe? De problemas. Por exemplo, sei lá, aconteceu isso. Aí eu paro e penso assim, tá, nem é tão ruim assim. Hoje você tem valoriza mais as coisas, vamos dizer assim, né? Eu acho que, assim, os problemas não são tão grandes. Né? Eu tenho Que às vezes a gente põe um problema como algo muito maior, quando na verdade não é. Exatamente. Ou coisas que antigamente, sei lá, eu estaria arrancando meu cabelo. Hoje em dia eu falo assim, tá bom, depois eu vejo isso. Sabe? Se não der, não deu. E pronto, acabou. Então, assim, eu acho que essa resiliência, sabe, que o câncer trouxe para mim. Eu era muito mais ansiosa. Nossa, muito mais. Antes de
do câncer. Então, assim, eu acho que a partir dele eu consegui trabalhar tudo isso. Até porque eu tive que ter muita paciência. Né? Porque enfrentar um processo desse... E assim, era aquela coisa assim, eu lembro que quando começou eu ficava assim, não, mas vai ser rápido, rápido. Esse ano passou voando, 2022 demorou 2, entendeu? Às vezes a gente quer passar por isso logo, mas... Exatamente. Tem que ter a paciência. Exatamente. Então, assim, então todo esse processo, sabe... Então, eu acho que assim, o que mudou em mim foi isso, a resiliência, sabe? E eu me reconectar também com algumas coisas que eu já não estava mais conectada. Então, eu acho que isso também... Então, por exemplo, coisas que eu queria ter feito e não fiz. O próprio mestrado, entendeu? Aliás, dá notícia aí pro pessoal, né? A Raquel tá aí... Tá começando o meu iniciando mestrado. o mestrado, algo que acho que era algo que você queria fazer muito. Então, queria muito já fazer. dá os parabéns, pedir o pessoal para comentar também, dar os parabéns para ela nessa nova etapa aí da vida dela, né? E aí, assim, era uma coisa que eu já tinha desistido, entendeu? Eu falei assim, não vou fazer e tal. E aí, eu falei assim, não, por que eu não vou fazer? Eu vou fazer sim. Exatamente. Entendeu? E uma frase mais impactante, se a Raquel de hoje estivesse encontrando a Raquel quando recebeu aquele diagnóstico, você tem câncer, o que ela diria? Vai dar tudo certo. E vai passar. Que bom, né? E acho que a nossa conversa, novamente, pode ajudar muita gente, né? Então, abordar esse assunto sem tabu, com leveza, é algo tão importante para quem está nos assistindo, assim, poder ter a noção de que as coisas elas têm que ser vividas, que podem ser duras, mas que tem que passar por isso para que se complete as coisas e a vida continue. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem para quem está passando por isso, para quem está iniciando esse processo, até porque as pessoas te olhando hoje pode ser, poxa, eu quero estar como ela num futuro próximo. Bom, o que eu posso falar é converse, fale sobre, tá com raiva, fala, coloca para fora, não guarda as coisas para você. É um processo doloroso, é um processo difícil, mas ele passa. Ele passa e a gente consegue sobreviver a ele. Então, acredita. Bom, Raquel, assim, obrigado, agradeço muito por poder estar aqui pela nossa conversa. Acho que muitas pessoas serão tocadas e serão atingidas positivamente. A Raquel, então, é psicóloga, tem uma experiência pessoal, mas uma experiência profissional imensa em ajudar pessoas. E muita gente deve estar pensando assim, poxa, se eu precisar de ajuda, será que eu posso conversar com a Raquel? Então, eu gostaria que você deixasse seus contatos e depois as palavras finais para a gente encerrar o nosso podcast nesse episódio. Bom, quem quiser conversar pode entrar em contato. Meu Instagram é raquelmelo.psi. E eu tenho o meu site, né? Que é o raquelmelopsicóloga.com. Então, também podem ir lá e tem lá todos os meus contatos, tá? Então, fiquem à vontade. Então, quem estiver precisando, pessoal, tá aí os contatos. E eu queria te agradecer, Caio, mais uma vez. Foi muito bom essa conversa. Eu acho que a gente tem que acabar com esse estigma do câncer. O câncer é uma doença e é só mais uma doença, assim como tantas outras doenças, né? Não, beleza, eu que agradeço. Acho que todos nós aprendemos muito. A gente vai encerrar aqui. Encerramos mais um episódio do Psiquidu, onde a mente encontra a vida. E espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.